aprendizado implementa o padrão de projeto comportamental conhecido como interpreter, cujo objetivo é definir uma gramática para uma linguagem e um interpretador, que seja capaz de avaliar expressões dessa linguagem. Nos exemplos, essa linguagem é extremamente simples. Ela permite expressões de combinações lógicas booleanas, usando as operações AND e OR, a partir de valores lógicos literais true e false. A estrutura é construída de forma a partir de composições de expressões complexas e a partir de expressões mais simples, respeitando a ideia de recursividade e de composição de objetos, que é o central no padrão interpreter. O ponto de partida aí do nosso código aí é a interface expressão, né? Ela estabelece um contrato aí entre todas as expressões que elas devem seguir, né? Todas as expressões que elas devem seguir. Ela possui apenas um único método, né? Que é chamado interpretar. E ele retorna um tipo booleano. Esse método ele representa um comportamento interpretativo de qualquer elemento da linguagem. A escolha de usar a interface é fundamental para permitir que diferentes tipos de expressão elas sejam simples valores booleanos, né? Ou algumas combinações lógicas mais elaboradas, mas normalmente booleano. Que elas sejam tratadas aí da mesma forma aí pelo nosso programa. Com essa uniformidade, ela é a base do polimorfismo e permite o uso de técnicas como a composição e a recursividade de forma mais, mais bonita, vamos dizer assim, mais elegante de código, né? Em seguida, o código define a classe expressão booleana, que é a implementação mais simples da interface e expressão. Essa classe apresenta o que dentro da gramática da linguagem chamamos de expressão terminal. Ela corresponde dentro da gramática. Não, ela corresponde diretamente de um valor literal booleano, ou seja, true e false. A classe possui um único campo de valor, que é declarado como final, indicando que seu valor não será alterado após a construção de objeto. É que eu estou enrolando para falar. E com isso, reforça a ideia de como é que fala? É, imutabilidade, isso. Que é uma prática comum e recomendada quando lidamos com a linguagem declarativas ou expressões funcionais. O construtor da classe recebe um valor booleano e armazena no campo valor. Quando o método interpretar é chamado, ele simplesmente retorna esse valor sem fazer nenhum tipo de procedimento ou outra coisa do tipo. Apenas retorna o valor. Essa simplicidade é essencial para as folhas, árvores sintáticas da linguagem. Ela apenas fornece um valor base, sobre o qual a expressão mais complexa serão construídas. Logo depois, temos a classe expressão end, que também implementa a interface expressão. Mas ao contrário da expressão booleana, ela é uma expressão não terminal. Isso significa que ela representa uma estrutura composta, formada por outras expressões. O papel da expressão end é representar o operador lógico, o e-end, que retorna verdadeiro somente quando ambas as expressões associadas a ele também forem verdadeiras. Para isso, a classe possui dois campos privados e finais do tipo expressão, chamados expressão 1 e expressão 2. O uso da própria interface expressão como tipo desses campos é o que torna a estrutura recursiva. A expressão end pode receber como argumentos expressões simples, como instâncias de expressão booleana, outras expressões compostas. Como outras instâncias de expressão end e expressão or, isso significa que a linguagem pode crescer indefinitivamente em complexidade, permitindo construções aninhadas e combinações complexas. No construtor, os parâmetros são atribuídos diretamente aos campos correspondentes, fixando a estrutura no momento da criação da expressão. No método interpretar, o comportamento é recursivo.
Ele chama o método interpretar da expressão 1 e 2, expressão 2, e em seguida aplica o operador lógico, o e, sobre os dois resultados. O valor retornado reflete a regra da conjunção lógica, e só será verdadeiro se ambas as subexpressões também forem verdadeiras. Esse mecanismo de composição é fundamental no padrão intérprete, pois permite que a expressão seja avaliada de forma hierárquica, de baixo para cima, como ocorre em qualquer linguagem formal. A classe expressão OR é muito semelhante à classe expressão AND, mas sua lógica interna representa a operação OR, que retorna o verdadeiro se pelo menos uma das subexpressões for verdadeira. Assim como a expressão AND, ela, ela também possui dois campos do tipo expressão. Recebe essas expressões no construtor e as armazena internamente. O método de interpretar dessa classe também é recursivo e retorna o resultado da expressão lógica ou, aplicada a dois resultados das subexpressões. Dessa forma, a expressão OR e a expressão AND são estruturalmente idênticas, mas diferentes semanticamente, no operador lógico que aplicam. Essa simetria entre as classes permite uma expansão elegante da linguagem. Por exemplo, seria perfeitamente possível adicionar novas classes para representar operadores como negação, not, implicação, lógica ou até expressões condicionais mais complexas, bastando seguir o mesmo padrão de implementar interface expressão. Finalmente, né, o código ele define a classe main, que ela contém o método main, né, o ponto de entrada que é o ponto de entrada da aplicação. Ele vai demonstrar aí como a estrutura foi construída para ser utilizada aí na prática, né? Dentro do main a gente tem aí duas instâncias, né, da expressão booleana, uma com valor true e outra com. Essas instâncias aí elas representam os valores terminais, que eles vão servir de base para a construção das expressões compostas. Mas na frente aí é criada uma instância da classe expressão end, combinando as duas expressões booleanas, que é as que eu disse anteriormente. Essa nova instância ela representa a operação true e false, que a gente sabe que deve resultar em false, porque a função lógica ela só retorna verdadeira se for os dois verdadeiros, né? Depois disso, ela é criada uma instância de expressão OR, que também é combinada as mesmas expressões, que ela que representa a operação true ou false, que aí no caso ele consideraria ou o outro, né? Não e o outro. Essa operação aí, por sua vez, ela deve resultar aí em verdadeiro, né? Em true, já que pelo menos um dos dois aí eles retornaram true. E nas duas últimas linhas do código, no método main, são responsáveis por exibir o resultado das interpretações do console. A primeira linha, ela imprime o resultado de expressão end, interpretar, que será false, e a segunda imprime o resultado que será a expressão implementar, que será true. Essas duas linhas encerram um ciclo de construção e a avaliação das expressões, demonstrando que a estrutura funciona corretamente, que o padrão interpreter foi implementado com sucesso. Além disso, é importante observar que esse código, apesar de simples, carrega em si os principais conceitos do padrão intérprete. O uso de uma interface comum para todas as expressões dá a possibilidade de composição recursiva de expressões por meio de classes não terminais. A separação clara entre estrutura e comportamento e a extensibilidade garantia pela modularidade da solução. Esse tipo de abordagem é útil em cenários em que precisamos construir e interpretar regras, linguagens específicas de domínios como DLSS, expressões matemáticas, filtros dinâmicos, validadores lógicos e até mesmo interpretadores simples de linguagem de programação, né?
O poder do padrão está na sua capacidade de transformar uma estrutura de objetos em uma árvore sintática executável, onde cada nó sabe como se comportar e tudo pode ser avaliado de forma sistemática, né, e controlada. O O código diagrama está representa a estrutura do padrão de projeto comportamental, chamado interpreter. Aplicado ao domínio de expressões booleanas, nesse padrão, a intenção é modelar uma linguagem simples. No caso, uma lógica de programação. No caso, uma linguagem lógica com os operadores e OR. E OR, por meio de uma hierarquia de classes que consegue construir, interpretar e avaliar essas expressões de maneira recursiva. O núcleo dessa estrutura está na interface expressão, que define o contrato comum entre todos os elementos da linguagem. Essa interface possui apenas um método, interpretar, que retorna um valor booleano. Todas as classes que representam partes da linguagem implementam essa interface e garante que qualquer expressão, simples ou composta, possa ser manipulada de forma uniforme. A classe expressão booleana, né? Ela é uma implementação direta aí da interface expressão. Ela representa uma expressão terminal, ou seja, ela é um verdadeiro ou falso. Essa classe ela vai armazenar internamente o valor do tipo boolean, né? Booleano. E quando o método interpretar ele é chamado, ela simplesmente vai retornar esse valor, né? Que é true ou falso. Por não depender de outras expressões aí, ela é usada a folha na árvore de interpretação, né? Folha de interpretação, na árvore de interpretação. Já as classes expressão end e expressão or são expressões não terminais, ou seja, representam operadores que contribuem duas outras expressões. Ambas também implementam a interface expressão, mas diferem a expressão terminal por, por dependerem de outras instâncias da interface. Ou seja, elas recebem duas expressões como os argumentos. São composição que permite que se formem estruturas de árvores, onde expressões pode conter outras expressões, criando encadeamento lógico complexo. No caso da expressão end, ela recebe duas expressões e avalia ambas com o operador lógico end. O método interpretar retorna verdadeiro somente se ambas as subexpressões também forem verdadeiras. Por outro lado, a classe expressão OR realiza o operador OR, que retorna o verdadeiro se ao menos uma das expressões internas for verdadeira. No diagrama UML, essas relações ficam bem claras. A interface expressão está no topo, indicando que é a generalização. As classes expressão booleana, expressão end e expressão or estão conectadas a ela por setas de heranças, mostrando que todas compartilham o mesmo contrato. As setas de composição que partem das classes expressão end e expressão or para a interface expressão indicam que essas classes armazenam e dependem de outras expressões. Isso ilustra perfeitamente o princípio de recursividade que sustenta o padrão intérprete. Essas estruturas de classe permitem que o sistema monte expressões arbitrariamente complexas, como true e false ou true e true, de forma programática, usando composição de objetos. Cada expressão sabe se interpretar individualmente, e o resultado final é obtido através da avaliação recursiva da árvore formada. O padrão intérprete, portanto, fornece uma maneira elegante e extensiva de representar linguagem simples com uma gramática fixa, onde cada classe representa um símbolo da linguagem e toda a árvore é composta por instâncias de classes que se conhecem por meio da interface. A ML torna essa organização visualmente clara, destacando tanto a herança quanto a composição entre as partes da linguagem.